Segue outra dica de ouro para vocês, chamada Shi Liu Pi, ou Pericarpium punicai granate, ou romã, a nossa querida romã. Porém, agora, na medicina chinesa e na matéria médica chinesa, nós aprendemos a usar, aqui no caso, pi. Lembram-se que pi é casca? Então, nós vamos utilizar a casca da romã. Ela é azeda, adstringente, morna e tóxica. Eu já ensinei para vocês como secar o fruto depois de descascado. E essa casquinha seca da romã, vocês podem guardar para usar quando houver necessidade. Shi Liu Pi, ela penetra no rim, pulmão e intestino grosso e é azeda, adstringente, morna e tóxica. Tem como ação ser adstringente dos intestinos e parar a diarreia, além de reter a essência dos rins e matar parasitas. Então, em doenças em que o paciente apresenta diarreia, nós conseguimos não só tratar essa diarreia, como matar parasitas, caso essa seja a causa da diarreia, como também salvar a essência dos rins, no caso de extravasamento da essência devido ao quadro patológico. Temos como indicação, no uso da casca de romã, tratar diarreia crônica com frio e deficiência, desinteria e prolapso do reto também indicada para ejaculação prematura, emissão seminal, espermatorreia, sangramento uterino excessivo e serve para diversos tipos de parasitas intestinais, inclusive os que podem causar tinidos e náuseas durante o tratamento. Pode ser feito, inclusive, com a casca da romã, extratos alcoólicos para micose, tá? Nós já aprendemos aqui no curso e vamos ver aqui um pouquinho mais na frente, na pós-graduação, como preparamos essas tinturas e esses extratos alcoólicos para uso tópico. A contraindicação é que não deve ser usada no princípio da diarreia. Prestem muita atenção. Quando usar para parasitas, ingerir com algum óleo ou gordura ou azeite para minimizar a absorção das toxinas. O uso comum é na forma de chás e linimentos e a dosagem usual é de 3 a 9 gramas. Goatsea Lycium barbarum é a nossa querida goji-berry. Nós já conhecemos essa frutinha linda que vende em qualquer lugar, super fácil de achar. E ela é ultra versátil, porque ela é doce e neutra. Por ser neutra, não corremos o risco de danificar o yin ou o yang. Além disso, ela consegue penetrar no fígado, no rim e no pulmão também. Tem como ação tonificar o sangue e o yin do fígado, clareia a visão e tonifica o yin dos rins e do pulmão. Ela encontra-se em muitas fórmulas magistrais chinesas. Uma das mais conhecidas é Tiju de Huangguan, que nós temos goji-berry, temos Juhua, que é crisântemo, e temos a formulação do Liu Wei de Huangguan associado. Então, Tiju de Huangguan é uma fórmula indicada para clarear os olhos, para diminuir a ascensão do yang do fígado e tonificar o yin do fígado e tonificar o yin dos rins e do pulmão. A indicação, gente, é deficiência de fígado com sintomas de visão turva, má acuidade visual, noturna principalmente, deficiência de yin dos rins e do pulmão também, com sintomas de tosse crônica e seca, sede, impotência, emissão seminal noturna, dor na região lombar e dor nos joelhos. A contraindicação é que não deve ser utilizada em padrões de excesso de calor ou deficiência de baço com diarreia. Por quê? Porque é uma fórmula, apesar de ser equilibrada devido ao Liu Wei, é uma fórmula ligeiramente fria. Apesar do Liu Wei segurar as deficiências de baço, se o baço estiver afundado a ponto de causar diarreia, ele pode prejudicar. Se existir um padrão de excesso de calor de origem externa, como é uma fórmula que tem uma tendência maior a nutrir
nós podemos favorecer a penetração de um fator patógeno que se encontre na superfície, principalmente nas camadas Taiyan e nas camadas Shaoyan. O uso comum do goji berry é em chás, em culinária ou simplesmente pura, comendo. E a dosagem é de 6 a 18 gramas. Aí eu vou contar um segredo para vocês do goji berry. Tá? Anotem aí. Se nós comermos ela pura, ela vai tonificar mais o fígado, principalmente o yin do fígado. Se nós fervermos ela, cozinharmos, fizermos em decocção durante 5 a 10 minutinhos, tomem cuidado que a panela deve ser de porcelana ou de vidro ou de ágate, tá? Não utilizar panelas de alumínio. Se nós cozinharmos ela durante 5 a 10 minutinhos, em fogo baixo, nós vamos ter um chá que vai tonificar muito mais o yin dos rins do que o yin do fígado. Porém, mesmo assim, ainda vai ter função no yin do fígado. Ok? Então é sensacional ter goji berry em casa. E a dosagem, como eu falei para vocês, vai ser de 6 a 18 gramas por litro. Long Yan Roll, que é Arillus euphorbiae longanae, ou fruta do olho do dragão. É uma frutinha, vamos utilizar a fruta, e ela é doce e morna, e tem capacidade de penetrar no coração e no baço pâncreas. Ela nutre o sangue, acalma o espírito, alivia a fadiga, especialmente a fadiga mental. É uma das frutinhas que eu indico sempre para os colegas profissionais terem sempre à mão. Porque mesmo que você não faça em forma de decocção, que você simplesmente coma ela, ela auxilia a dar um upzinho ao longo do dia para você ter mais energia e disposição, principalmente mental, visto que nós, como profissionais da medicina tradicional chinesa e acupunturistas, trabalhamos muito com a mente, principalmente na hora da diferenciação de síndromes e na escolha de pontos. Ela é indicada para casos de ansiedade, principalmente quando a pessoa está com estafa mental, neuroses, insônia, memória fraca, casos em que a pessoa apresenta palpitação, exaustão e fadiga, tanto física quanto mental. A exaustão por excesso de pensamentos é uma das grandes indicações do Long Yan Roll. E a contraindicação é não utilizar em quadros de umidade e calor. Pode ser feito tanto chás quanto utilizado na culinária. Tem várias receitas que levam Long Yan Roll, como também pode ser comida pura, como eu falei para vocês. E a dosagem dela é, em média, para cada litro, em forma de chá, de 6 a 15 gramas. Baixal, a Paeonia lactiflora, utilizamos a raiz dela, e ela é amarga, azeda e levemente fria. Ela penetra no fígado e no baço pâncreas. Mesmo sendo fria, ela tem a capacidade de movimentar a energia no baço pâncreas e ela resfria o fígado. Por isso que muitas vezes nós utilizamos baixal numa formulação para equilibrar o Qi da fórmula. Quando temos substâncias muito quentes, entramos com baixal, que é levemente frio, para poder diminuir a temperatura e não consumir o yin do indivíduo. A sua ação é tonificar o sangue e preservar o yin. Ela nutre o fígado e auxilia a suavizar o fluxo de Qi pelo fato de resfriar o fígado. Auxilia também, nesse caso, a resfriar o sangue. É indicado para alterações menstruais que envolvam deficiências de sangue e estabilize e suporta o yin, melhorando os suores noturnos. Também é indicada para deficiências de sangue do fígado, ou quando o yang é tão agressivo com o yin que acaba causando dor nos flancos e no abdômen. Por isso que é indicado também para os padrões de madeira invadindo terra. A contraindicação é que não deve ser usada nas presenças de deficiência de baço pâncreas e de estômago. O uso comum é na forma de chás
E a dosagem varia entre 13 a 12 gramas, depende da formulação e da forma com a qual vocês estejam utilizando. Então, visto que nós temos o datsal, o gansal e outras ervas que podem ser utilizadas como alimentos, nós podemos utilizar o nosso conhecimento de fórmula, não só de fórmulas magistrais chinesas, mas também de matéria médica chinesa, para orientar os nossos pacientes em relação à dietoterapia chinesa. Nós somos o que comemos, então por que não fazer do nosso alimento o nosso remédio? Então nós podemos fazer, por exemplo, nos quadros de anemia, podemos utilizar substâncias que nutram o baço pâncreas, o pulmão e o coração para produzir sangue. Então, por que não você fazer um caldo de carne com raízes e utilizar danshen, huanqi, gansal e datsal? Por que não, nos quadros de anemia, não podemos fazer os quadros de anemia com os quadros de insônia? Podemos estar fazendo, por exemplo, uma canja, porque o frango, carne branca, alimenta o ti do pulmão e acalma a alma corpórea. Podemos utilizar datsal e suantsal ren dentro da canja para poder acalmar a mente. E tomar essa canja à noite, bem morninha, bem quentinha. Depois que você come uma canja com bastante caldo, com essas substâncias, tá? Você consegue ter um sono melhor, porque você vai harmonizar a alma corpórea, vai estabilizar a mente e vai acalmar a mente, além de tonificar o sangue também. Agora vamos ver o nosso querido datsal. Datsal é o zizife jujubai, ou tâmara chinesa, ou jujuba chinesa. Vamos utilizar a fruta, e ela é doce e neutra. É um dos principais e mais conhecidos tônicos do baço pâncreas e do estômago. Ele penetra no estômago e no baço, e tem como ação tonificar o ti de ambos, e tonifica também o sangue. Além disso, pelo fato de tonificar o sangue, acaba, por conseguinte, acalmando a mente, acalmando o Shen. Moderação de outras ervas da fórmula também, pelo fato de facilitar a absorção, pelo fato de estar nutrindo o baço pâncreas. E tem como indicação as deficiências de baço e estômago, com sintomas de fadiga, diarreia, fezes soltas, perda de apetite, é muito comum a utilização de datsal, deficiência de sangue, com sangue incapaz de nutrir os órgãos. Às vezes, o órgão ele precisa ser retroalimentado. Então, se o coração não produz junto com o pulmão e o baço sangue, como é que ele vai ter sangue para ele mesmo? A jujuba chinesa, ela auxilia na produção desse sangue e na retroalimentação dos órgãos. Ele também consegue acalmar o Shen agitado com sintomas de irritabilidade, palpitação e estresse. Lembre-se, o datsal é muito utilizado com o suantsal ren, que é a sua própria semente. Também é utilizado para moderar a ação de ervas dentro de uma formulação magistral chinesa. E as contraindicações é que não deve ser utilizada nos quadros em que apresenta umidade e estagnação de alimentos. Normalmente utilizamos outras ervas associadas quando apresenta estagnação de alimentos, como crataegos, por exemplo, shangjia. Parasitas intestinais e alterações dentárias graves também deve ser evitado a utilização da tâmara chinesa. O uso comum é na forma de chás e na culinária também, principalmente nos conguis, que eu vou ensinar daqui a pouquinho para vocês a receita. A dosagem é de 10 a 30 gramas. Vamos ver agora o nosso querido e inigualável alcaçuz. O alcaçuz, nós vamos utilizar a raiz, ele é doce e neutro e tem a capacidade de penetrar nos 12 meridianos. Pelo fato de ser doce e neutro e penetrar nos 12 meridianos, ele é muito utilizado nas formulações
não só nas decocções, como também em alimentação e em fórmulas magistrais chinesas, como uma erva que vai harmonizar a ação das demais ervas. Devemos lembrar de que qualquer erva, para ser absorvida pelo nosso organismo, independente do canal que penetre, precisa passar primeiro pelo estômago e pelo baço pâncreas, para aí depois, no aquecedor superior, depois de ser formado o Qi, tomar sua especificidade e ser encaminhada para o meridiano que faz sua ação. Vamos ver agora Danshen, que é Codonopsis pilosula ou Codonopsis radix. É utilizada a raiz e ele é doce e neutro. Pelo fato de ser doce e neutro, ele tem capacidade de nutrir, porém ele não movimenta tanto as substâncias. Então ele não vai alterar o Qi dentro do organismo do indivíduo, e sim vai nutrir. Ele tem uma capacidade maior de movimentação sobre o Yin Qi. Porém, ele também vai dar substratos ao indivíduo para produzir energia de defesa. Porém, não vai mobilizar essa energia de defesa. Por isso que o Danshen, normalmente, ele vem associado com outra substância que mobilize essa energia. Ele tem capacidade de penetrar no baço pâncreas e no pulmão, e tem como ação tonificar o Qi do baço e do pulmão, além de auxiliar a secretar fluidos corporais. O Danshen ele é indicado principalmente para deficiências de baço, com sintomas de perda de apetite, fadiga, diarreia, fraqueza nos membros inferiores, com o prolapso dos órgãos internos, fraqueza do pulmão, com sintomas como respiração curta, respiração superficial, tosse crônica, secreção abundante associada às deficiências de baço pâncreas que geram umidade, e é indicado também quando o paciente apresenta deficiência e sinais de calor. Pode ser usado inclusive no lugar do Renshen, quando existe um quadro de calor, pelo fato do Renshen ser levemente morno. Além disso, essa erva ela tem capacidade de aliviar o exterior e ele também drena a região inferior para proteger o Zen-Qi, que é o Qi verdadeiro. Utilizar com muita cautela nos quadros agudos, pelo fato de ser uma erva que tonifica. Se houver algum fator patógeno externo na superfície, ela pode favorecer a penetração desse fator patógeno externo. Apesar do uso comum ser em forma de chá, a dosagem dele é de 9 gramas, normalmente, podendo chegar, dependendo da formulação, podemos fazer xaropes, podemos fazer extrato seco, podemos chegar até 30 gramas. Depende muito da formulação, ok? Porém, o interessante do Danshen é que ele encontra-se em várias fórmulas magistrais. Em várias. Então, se você pegar um Shen-Ti da Buan, um Gipi-Wan, você vai encontrar Codonopsis, tá? Um Renshen Yang Shen Wan, você vai encontrar Codonopsis, assim como várias fórmulas magistrais. Toda fórmula que precisa tonificar o pulmão e o baço pâncreas vai encontrar o Codonopsis, o Danshen. Ok? Alguma dúvida? O Danshen é muito utilizado com Huang Qi. Inclusive, lá no canal, no YouTube, nós temos 2 vídeos referentes a essas 2 ervas, chamado Duyao. Duyao são pares de ervas que são utilizados como base para a formulação de decocções, de alimentos ou até de prescrições e fórmulas magistrais. Duyao são pares de ervas que se complementam em relação às suas funções. E um Duyao muito conhecido, vejam lá, por favor, no meu canal. Aproveitem, gente, dê o like, se inscrevam, ativem o sininho de notificação e compartilhem com amigos e colegas. Nós temos o Huang Qi, que é o astragalos. O Huang Qi,
ele tem a mesma função de penetrar no baço pâncreas e no pulmão, porém, apesar de ser doce, ele é levemente morno. E o fato dele ser levemente morno vai fazer com que ele, além de tonificar o Wei Qi, ele também induz a transpiração. Então ele tonifica o Yang Qi, porque é morno, então vai movimentar, e tonifica o Yang Qi do elemento terra. Então ele vai tonificar o Qi, vai tonificar o sangue, vai melhorar quadros de diarreia, vai melhorar quadros de fraqueza, ele auxilia a expelir pus, auxilia a curar feridas e também regula o metabolismo dos fluidos e reduz edemas. Existe uma má concepção por parte dos profissionais de medicina chinesa que, pelo fato da substância ser morna, ela não tem a capacidade de tonificar o yin. Mas o fato de ser morno significa que o baço pâncreas vai absorver melhor Jin-E, e o Jin-E indo para o pulmão, e o pulmão estando morno, ele vai conseguir descender melhor os líquidos orgânicos até o rim. Dessa forma, o rim hidratado vai ter uma capacidade de mobilizar e de nutrir melhor o yin geral. Então, substâncias mornas podem sim auxiliar na tonificação do yin e na umidificação dos órgãos internos. Por isso que ele reduz edema e auxilia no metabolismo dos fluidos. A indicação do Huan Qi é nas deficiências de Wei Qi, com sintomas de fraqueza, de frio, gripe, resfriado, respiração curta, suor espontâneo. Nas deficiências do elemento terra também, com perda de apetite, prolapso dos órgãos internos, quadros de diarreia associados à deficiência de yang do baço pâncreas, fadiga e sangramento uterino. Úlceras e abscessos também são indicados a utilização do Huan Qi. Ele também é muito utilizado nos quadros de umidade e edemas crônicos associados à deficiência de baço pâncreas. E a contraindicação, que pelo fato de ser uma erva levemente morna, não deve ser utilizado na presença de calor por excesso ou por deficiência. E na estagnação com obstrução dolorosa também vamos precisar entrar com alguma erva que movimente e desobstrua. O uso comum é na forma de chás, cápsulas ou pílulas, assim como Dangshen, Huan Qi encontrar-se-á em muitas fórmulas magistrais. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação às fórmulas magistrais, consultem a Fitos etc., a melhor loja de fórmulas magistrais do Brasil. A dosagem comum é de 9 a 30 gramas.